que a nossa querida doutora Pamela Magalhães já está nos aguardando aqui na Casa do Tribuna com um assunto que tem tudo a ver com esse texto que eu trouxe para você nessa noite, essa reflexão. Autoconfiança. Vamos juntos? Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição inédita do nosso Tribuna Independente. Olá! Seja bem-vinda! Boa noite! Autoconfiança! Que importante que é a gente confiar no nosso taco. Aliás, boa noite para você que está em casa, que não perde nenhuma quinta, que não perde nenhum programa do Fábio, ou que está pela primeira vez, né? Muito bem-vindo. Bom, autoconfiança é algo que muitas das vezes determina uma situação numa relação, não é verdade, Com certeza. Pamela? Autoconfiança é fundamental, porque é quando eu me sinto convicto de alguma coisa. Então, consigo dizer o que eu sinto para o meu parceiro, consigo chegar naquela pessoa que me interessa, acredito que eu vou naquela entrevista de trabalho e que eu vou dar o meu melhor, que eu vou conseguir alguma chance. É entender que, independente da circunstância que eu esteja, eu estarei inteiramente nela e confio que eu vou dar conta do recado. Quer dizer, a gente tem que ter autoconfiança em todos os momentos, seja no Tudo, profissional, Fábio. seja no pessoal, não é? Tudo. Seja, por exemplo, até naqueles momentos de dificuldade, né, de enfrentar uma doença, por exemplo. Nossa, né? Você viu o texto que você estava falando, né? Nos momentos difíceis na vida, o fato de ser finados, acho até vale a pena a gente colocar um pouco. As pessoas nessa data têm, assim, uma sensação um pouco nostálgica, né? É uma certa tristeza. Verdade. Eu costumo dizer, até aproveitando que você falou, que claro que quando a gente perde alguém querido e quando a gente entra em contato, né, com essa realidade, que aquela pessoa que a gente tanto amava não está mais fisicamente ali, tem-se às vezes alguma angústia, né, esse sentimento de saudade. Eu acho fundamental que a gente sempre se lembre de que se houve amor, de que se construiu um vínculo, que a gente possa, buscar aqui na memória tudo o que foi vivido. Porque por mais que a pessoa não esteja materialmente com você, tudo que vocês passaram juntos está aqui dentro. É verdade. Eu, pelo menos, quando eu tenho muita saudade da minha avó, eu lembro das coisas gostosas que a gente fazia. O que ela falaria para mim se eu contasse alguma coisa que aconteceu na minha vida. Isso faz com que eu a sinta mais perto. Experimenta também, pode aliviar um pouquinho aí. Vamos às perguntas? Vamos. 1195033670 é o nosso WhatsApp e você pode participar do nosso programa. Deve participar. Chegou aqui de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, a pergunta da Denise Toledo. Ela fala assim: boa noite, Fábio. Pamela, a falta de autoconfiança pode nos prejudicar muito? Pode, Denise, muito. Quando eu não tenho autoconfiança, o que acontece? Eu estou frequentemente, o tempo inteiro, esperando que o outro me conte a respeito daquilo que eu sou. Então, o meu parâmetro está sempre na dependência do que a outra pessoa vai dizer sobre mim. Eu não confio em mim, mas eu acredito que eu possa confiar no outro. A resposta da outra pessoa vai determinar a minha vida. Tem muita gente que está assistindo, viu, Fábio? E tem que ficar perguntando para o amigo, para a amiga, mandando WhatsApp, ligando. Ai, o que eu falo para fulano? Ai, você acha que eu devo tentar fazer isso? Ai, você acha que esse vestido ficou bom? Claro que é legal pegar um palpite, é muito bacana ouvir uma opinião, mas a gente tem que levar em consideração a nossa percepção. Ninguém vai conhecer melhor nós mesmos do que a gente, não tem como. Só que essas pessoas, quando têm autoconfiança aí questionável, têm essa mania. Isso gera uma dependência da opinião do outro? Psicologicamente falando, né? Gera uma dependência, está o tempo inteiro apoiado no outro e vai deixando de se desenvolver no sentido do autoconhecimento, do fortalecimento. Eu acabo não acreditando que eu vá dar conta de alguma situação. Então, estou sempre buscando um apoio, uma bengalinha. E isso faz com que eu fique frágil. E na hora, e óbvio que a vida nos cobra, são várias situações e que não tem jeito, né? Chega uma hora que não tem a quem recorrer. E essa pessoa pode o quê? Desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, justamente pelo desespero de procurar uma resposta dentro de si e não encontrar nada. Bom, olha, tá chegando uma pergunta aqui lá de Palmas, Tocantins, que eu acho que é muito bacana. É o Pedro Alex que está perguntando.
Pamela, como é que a gente faz para saber se somos autoconfiantes ou não? É só na prática? Ele pergunta. Na prática, com certeza, aliás, você falou sem querer uma resposta que eu já diria. A gente só desenvolve a autoconfiança, Fábio, praticando, tentando. Se a gente ficar sempre esperando a certeza absoluta de que eu vou fazer alguma coisa e vai dar certo, eu nunca vou tentar nada, porque a vida é imprevisível. A gente nunca sabe se aquela conta que a gente fez na cabeça realmente vai funcionar. Desenvolvo minha autoconfiança conforme eu vou me testando, eu vou experimentando. Quando eu falho, quando eu erro, eu me conheço mais, percebo melhor as minhas limitações, o que eu preciso melhorar, o que funciona no meu mecanismo. Então, é nessa hora que eu entro num exercício contínuo. Agora, quando eu não tento, quando eu, não vai, ai pai, faz pra mim, ai mãe, vai lá você, ai amiga, faz você, me conta o que eu respondo, é que nem você ficar colando em prova. Você está colando sempre na prova, você nunca vai aprender aquele conteúdo. E tem muita gente que faz isso na vida, o tempo inteiro. Aliás, é o medo de errar, justamente o que eu estava falando na introdução. O medo de errar, o medo de não suportar as falhas, de achar que por errar, eu sou pior, eu não sou bom o suficiente. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. Os erros fazem parte. É justamente quando a gente vai errando que a gente vai se percebendo melhor. E não tem outra forma da gente adquirir essa segurança, que é a autoconfiança, que não seja errando e aprendendo com os próprios erros para fazer muito melhor. Vamos agora para Caxias, lá no Rio Grande do Sul. Não. Olha só, Janaína Janato está perguntando, em uma relação amorosa com ciúmes, isso denota a falta de autoconfiança, Pamela? Muito provável. Um pouquinho de ciúme é sempre, eu falo que é um charminho, né, Fábio? É uma pitadinha de sal, né? Isso, é um temperinho, né? Um pouquinho de ciúme, né? Acho que alimenta o ego do outro, alimenta o seu. E a gente tem, sim, um pouquinho de ciúme daquela pessoa que a gente gosta, claro. Então a gente não quer perder, ok. Agora, quando isso se torna muito grande, quando eu estou o tempo inteiro com ciúme, eu estou o tempo inteiro imaginando que alguma coisa vai acontecer, tudo ameaça a minha relação, qualquer pessoa que essa pessoa interage, eu já fico preocupada, meu Deus, vai me trocar, vai me trair. Aí, muito provavelmente, a autoconfiança esteja assim defasada. Porque quando você tem essa desconfiança, essa sensação que qualquer pessoa que passe pelo teu parceiro já vai ser mais interessante que você, vai chamar a atenção dele, é sinal que você não está achando que você suporte aquela relação. Eu não sou tão inteligente, eu não sou tão interessante, eu não sou tão bonita. E você precisa gostar. Você está escutando o que eu estou falando? Você tem que gostar de si mesmo. Depois que você se gostar, e se gostar não tem nada de narcisismo, não. É se perceber. O que eu tenho de legal, o que eu posso melhorar, onde eu posso ali, dar uma exercitada a mais. Eu posso melhorar meu cabelo, posso melhorar meu corpo, posso ler mais livro, posso estudar mais. Mas isso você que vai delimitar. E aí quando você gostar bastante daquilo que você é, aí você vai aceitar com certeza o amor de qualquer pessoa que realmente seja importante para você. Viu só? Vamos ter autoconfiança. Hoje aí. A gente vai mudar a cabeça desse povo, né? Essa é a missão, essa é a missão. Essa é a missão. Mas espera um pouquinho, que eu vou dar um recadinho, Combinado. volto já. Muito bem, de volta e agora, deixa eu ver se tem pergunta bomba aqui. Tô achando Será? estranho, sem bomba vamos hoje, tá ver. econômico nas bombas. É que o pessoal tá sem autoconfiança. É mesmo? Você sabe, tem que ter uma autoconfiança para mandar a pergunta bomba. É verdade. Você acha que é brincadeira escutar verdade. você lendo a pergunta bomba? Não é fácil, não. Olha, vamos a uma aqui de Cotia. A Cecília Fernandes, ela está perguntando na questão do trabalho. Puseram pergunta bomba, não é pergunta bomba. É pergunta bomba? Não sei se é pergunta bomba. Mas vamos falar, olha, no trabalho, né, autoconfiança é sinônimo de sucesso, ô Pamela? Olha, eu penso que sim, desde que essa autoconfiança não seja confundida com esse excesso, né? Esse comportamento que, inclusive, é da insegurança, que a gente vai entender na prepotência, que o indivíduo fica o tempo inteiro dizendo o quanto ele é bom. Sabe aquelas pessoas que falam, Fábio? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o melhor do mundo e tal. Então, isso não é legal, né? Isso está mostrando justamente uma tentativa desse indivíduo em acreditar no quão bom ele seja.
Agora, no trabalho, se você não confiar naquilo que você faz, se você não acreditar na qualidade do seu serviço, se você não confiar naquilo que você está fazendo, no que você está entregando, se você não reconhecer os seus esforços, ficar o tempo inteiro se criticando, encontrando defeito, apontando, não, isso não é legal, nunca está suficiente aquilo que você fizer, com certeza você vai transpirar uma insegurança muito grande no teu ambiente de trabalho que pode te atrapalhar demais, principalmente naquilo que te interessa muito, que é o reconhecimento e as promoções e, mais do que isso, uma paz no trabalho, uma forma de se ver positiva entre os seus pares, entre o seu chefe. Olha só, tem uma pergunta que chegou aqui lá de Paraty, no Rio de Janeiro. É o Evandro Cardoso que está fazendo e está perguntando se a autoconfiança tem alguma relação com autoestima ou se são coisas diferentes. Tem, eu vou te explicar. Muito boa a tua pergunta, Evandro. Seguinte, a autoconfiança é o quanto eu confio em mim, o quanto eu acredito, o quanto eu me sinto convicto naquilo que eu vou fazer em relação ao meu âmbito profissional, em relação ao meu âmbito pessoal. Autoestima é como eu me percebo, o quanto eu me estimo, quais carinhos eu faço para mim. Quando a gente estima alguém, eu estimo o Fábio, então eu quero ver o Fábio bem, eu faço coisas para agradá-lo, né? Eu elogio, eu faço movimentos que eu sei que vão fazer com que ele se sinta bem. Então, a autoestima, ela vai ser medida de acordo com a qualidade das escolhas que você faz para a sua vida. Desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. O que você escolhe para comer? O que você traz para dentro do seu corpo? Que atividades que você escolhe para fazer? Quem são as pessoas que você escolheu para estar na sua companhia? Que forma que você se percebe? Quais roupas que você escolhe para vestir? Tudo isso e principalmente que parceiro que você escolheu para morar na tua vida, aqui no teu coração. Pensando em tudo isso, quanto mais construtivas e melhores forem essas escolhas, com certeza a gente está falando de uma autoestima mais equilibrada. Quanto mais negativas, quanto mais você se sabotar, quanto mais você fizer escolhas que te machuquem, muito provavelmente você entra num ciclo destrutivo e aí a gente está falando de uma baixa autoestima que vai te deixar pouquíssimo confiante. Olha só, essa pergunta aqui vai ajudar muitas pessoas. Ela está vindo aqui de São Paulo, capital, da Lisandra Araújo. Ela fala assim, boa noite, Fábio e Pamela. Sou uma pessoa muito tímida, Pamela, e tenho poucas pessoas que se relacionam comigo. Então, quero perguntar, pessoas tímidas como eu, são pouco autoconfiantes? Ai, muito boa essa pergunta. Bacana, né? Quer muito, dizer, Lisandra. A timidez com a autoconfiança. Ótima pergunta. Sabe por quê? Porque a gente confunde muito a timidez com a autoconfiança e o tímido pode sim parecer pouco autoconfiante, embora não seja, tá? Mas ele pode parecer. Por quê? O tímido é a pessoa que está muito preocupada em como sairá aquilo que ele vai dizer, em como o outro vai perceber aquela ideia. É muito autoexigente. São pessoas normalmente perfeccionistas, que ficam pensando o tempo inteiro e ficam martelando na cuca. Ai, mas será que é momento de falar? Ai, mas o que o Fábio vai achar quando eu disser isso? Ah, mas fulano não vai gostar. Ah, mas é melhor eu ficar quieto. Ah, tal. O tímido, ele tem esse comportamento introspectivo que muitas vezes faz com que ele fique paralisado, então ele fica brecado para colocar as ideias. Então, às vezes ele tem ideias maravilhosas, às vezes ele tem pensamentos extremamente importantes que seriam cabíveis naquele instante, mas ele não coloca, ele tem muito medo de se expor e ser rejeitado, e ser retalhado, e ser criticado. E aí, com certeza, a transpiração dessa autoconfiança não acaba sendo tão positiva. Então é importante para quem é tímido e às vezes precisa apresentar alguma coisa em público, às vezes precisa fazer uma apresentação ali, né, pro chefe, ou mesmo encarar algumas situações que se sinta mais retraído, exercitar bastante. Eu falo que se a personalidade da pessoa é dessa forma mais tímida, será assim sempre, porque faz parte dessa característica base. Mas dá para melhorar. Dá pra gente aprimorar, né? Eu mesma fiz teatro na minha vida quando eu era mais nova, para que eu conseguisse me expressar melhor. Acho que eu melhorei.
No né? caso, por E exemplo, você também, né? Fala em público a vida inteira, enfim. A gente pois tem que é, exercitar eu ia isso. perguntar, por exemplo, se falar em frente ao espelho, né? A gente Uma vê essa boa, cena. Fábio. É bom? Claro. Eu vou falando, eu vou me observando, vou percebendo, principalmente para você que fica o tempo inteiro se julgando ali. Para com essa história de querer, eu quero mostrar o melhor, eu não aguento crítica. A gente tem que suportar as críticas. Eu falo que a gente tem que trabalhar com uma realidade na vida, Fábio, que a gente não vai agradar a todos. É verdade. Por mais que a gente faça, por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, sempre vai ter alguém que, não gostei muito, né, do que esse apresentador falou, não achei muito legal essa psicóloga. Faz parte. A gente vai agradar alguns, vai desagradar outros, mas o mais importante é que a gente esteja satisfeito consigo mesmo, que a gente se consulte e fale, poxa, legal, eu fiz aquilo que eu me propus. Tem uma pergunta que está chegando aqui de Vitória no Espírito Santo, mas eu vou fazer daqui a pouquinho. Vou dar um recadinho. Muito bem, a gente continua com esse papo de autoconfiança. Vamos agora lá para Vitória no Espírito Santo. A Meire Andrade está falando assim, boa noite, Fábio e Pamela. Vocês estão falando que o excesso de autoconfiança pode trazer a arrogância. Isso. Quando falamos em relacionamento amoroso, Pamela, qual que seria o equilíbrio correto da autoconfiança? Eu acho que a autoconfiança ela vai estar em equilíbrio quando eu não sou arrogante o suficiente para passar por cima do meu parceiro, quando eu escuto, quando eu não me acho o dono da verdade. Eu vejo muitas pessoas que acreditam ser autoconfiantes e isso não implica que elas estejam sempre certas. Eu tenho muito medo dessas pessoas. Eu falo que a pessoa que está sempre certa, quando você vai conversar com uma pessoa que está sempre correta, é que nem a gente falar com morto, né? Porque é sempre certo, é sempre aquilo. Então, o fundamental é a gente poder permitir essa troca. Então, se eu tenho confiança nas minhas ideias, se eu sou uma pessoa que tenho segurança naquilo que eu sou, nas minhas atitudes, isso não impede em nada que eu receba um questionamento do meu parceiro, que eu saiba ouvir uma crítica construtiva, claro, que eu perceba onde eu falhei. Ser autoconfiante não quer dizer que você não falhe, tá? Não quer dizer que você não erre. Mas a autoconfiança nos permite escutar os nossos erros e os apontamentos que podem vir de uma forma muito melhor. De uma maneira que me aprimore. E não que, meu Deus, ouvi uma crítica, o feedback negativo do meu chefe, meu parceiro disse isso, e aí acabou minha vida, não tenho vontade de levantar da cama. Isso mostra uma insegurança e uma vulnerabilidade emocional. Vamos para o telefone. Tem a Beatriz aqui de São Paulo. Alô, legal. boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, Beatriz? Tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Você quer fazer uma pergunta para a Pamela, né? Isso. Pode fazer. Oi, Olá. doutora Pamela. A minha pergunta é como eu posso ter autoconfiança para procurar emprego, porque eu estou um período desempregada, né? Sim. E isso mexe muito com a minha autoconfiança quando a gente não consegue. Então, como eu consigo ter nesse processo? Bom, primeiro que eu tô adorando a pergunta ao vivo, que eu não esperava, viu? Viu, Beatriz? Eu fico sabendo das coisas assim na hora que acontece. Bia, é o seguinte, deixa eu te falar. Quando a gente, ainda mais no momento que a gente está vivendo, a gente vai procurando emprego e muitas vezes vai recebendo um não, né? É tão difícil. Eu lembro da minha época de estágio, que eu recebi um não, dá aquele frio na barriga, uma sensação, ai meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Então, primeiro, saber que receber não faz parte da vida, faz parte desse jogo, dessa história de procurar um emprego. Quando eu recebo muitos nãos, eu fico naquele desespero, eu tô falando para a Beatriz, mas para todo mundo que está assistindo, eu fico naquele desespero que, ai meu Deus, qual será meu problema, Fábio, onde eu tô errando? Eu acho muito legal a gente ponderar, observar, rever o que será que aconteceu quando eu recebo muito não, quando as negativas elas são constantes e reincidentes. Mas que isso não te defina, mas que você possa perceber comportamentos que você esteja fazendo e que não estejam sendo muito legais para você. E acredite principalmente que o que tiver que ser, será, e que se você continuar na tua busca, não perder seu foco, continuar ali lutando por aquilo que você acredita que faça sentido para você, com certeza uma hora vai aparecer e aí você vai entender toda essa trajetória, todo o sentido desse caminho.
Tá certo, Beatriz. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, Obrigada querida. eu, viu? Tchau, tchau. Tchau, um beijo. Beijo, boa noite. Boa Tchau. noite. Muito bem. O papo tá muito bom. Nem esperava falar com a Bia, que Viu legal. só que bacana? Olha, tem muitas perguntas chegando, você Tá. pode continuar participando. 11 95033 6870. Põe pra gente aqui, Thiago, por favor. 11 95033, ó lá. 11 95033 6870. O WhatsApp tá aqui na minha mão. Você faz a sua pergunta e a gente passa pra Pâmela, tema autoestima. Você fica com a gente mais um pouquinho. Autoconfiança. Olha eu, autoestima. Tudo tem bem, que ter tá lá, sempre. tá lá. Olha, nem pense em sair daí, porque a autoconfiança vai continuar aqui no Assunto do Tribuna, logo após o intervalo, que é bem rapidinho. Espera a gente, até já. Vamos continuar com o assunto de autoconfiança, Pâmela. Nossa, bombou de perguntas agora durante o intervalo, hein? Sim. Vamos lá? Vamos falar sobre a questão da infância. Isso. A gente sabe que... Começa lá, né, Fábio? Na infância também existe esse problema, muitas vezes, da autoconfiança. Até as crianças, muitas das vezes, vão mal na escola por conta disso. Ótimo. Isso influencia, gera muita punição, muitas vezes? Então, acho que é até legal a palavra que você usou, punição. O nosso desenvolvimento da autoconfiança, gente, começa lá na infância. Então, para os pais que estiverem assistindo, que fiquem atentos nessa fase de educação dos filhos. Os filhos começam a mostrar os seus primeiros ensaios em tentativas de algo, para caminhar, para amarrar um cadarço, para jogar bola, para pegar ali direitinho no prato, nos talheres. Cuidado com a forma que você educa, como que você ensina. Às vezes, os pais, eles querem tanto ajudar que eles acabam atropelando e fazendo pelos filhos. Não faça pelos seus filhos. Deixe que seus filhos tentem, experimentem, errem, derrubem, porque assim eles vão aprendendo e vão entendendo naquele espaço como eles devem se posicionar. Fazer demais pelos filhos ou então punições severas, críticas. Outra dica para crítica: quando você for dizer que algo que seu filho fez não foi legal, não aponte-o e não xingue o seu filho. Ah, você é um incompetente, você é burro, porque quando você diz algo que ele é, e ele nessa fase de desenvolvimento, ele pode vestir esse lugar. Porque o que eu sou é muito difícil mudar, mas as minhas atitudes são passíveis de mudança. Então, quando apontar algo, aponte o comportamento. Essa atitude que você fez não foi legal. Esse comportamento não foi saudável, não gostei. Porque aí a atitude é muito mais fácil da gente poder melhorar, né? Agora, quando um pai, uma mãe, alguém que a gente gosta tanto e respeita tanto diz sobre nós, a gente pode vestir esse lugar e nos identificarmos com isso. O bullying pode acabar com a autoconfiança de uma criança? Claro, na verdade a criança mais frágil, né? A criança que já vem disso que eu estou contando, de uma maneira ali hiperprotegida, ou então uma criança que tem uma negligência no lar, no sentido do desenvolvimento da educação, ela pode se portar mais vulnerável na escola e ser um alvo do bullying, né? Ser um alvo ali de tiração de sarro, de crianças mais perversas que vão apontar os erros ou vão então descobrir características que essa pessoa nem sabe que tem e vão ali o tempo inteiro. E se essa pessoa tiver uma insegurança, uma baixa autoestima, pouca autoconfiança, dificilmente ela consegue impor os limites e se posicionar para se proteger, para se preservar. Muito bem, nós queremos que você continue participando aqui do nosso programa 11 95033 6870. Pode continuar enviando a sua pergunta e participar do nosso Tribuna dessa noite. Mas nós vamos agora para Osasco. É o Matheus que está na linha. Alô, boa noite, Matheus. Alô, Fábio, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Beleza, tudo bem. Muito bem. Rede Vida pega bem aí em Osasco, né? Pega super bem. Eu sempre assisto aqui com a minha mãe. Que legal. Que legal. Como é o nome dela? Maria. Maria, um beijo para você, dona Maria. Ô, Matheus, você quer fazer uma pergunta para a Pâmela, né? Isso, é porque, na verdade, eu fico muito nervoso para falar com as pessoas, eu acabo me tremendo muito. Quando eu vou a algumas festas, eu nunca sei como agir. Eu queria saber como é que eu faço para melhorar essa minha autoconfiança mesmo. Eu sempre acho que vou falar alguma besteira, que as pessoas vão rir de mim. Se tem alguma técnica para
para eu perder esse medo, né, de falar com as pessoas. Tá. Bom, Matheus, veja só. Eu falei um pouquinho antes sobre a timidez, que é esse excesso, né, de autocrítica, esse nível de exigência altíssimo. Que tal se você mudar um pouco essa imaginação de que todo mundo vai te criticar, de que aquilo que você vai dizer não vai ser interessante, de que, se eu falar isso, vão pensar aquilo de mim. Veja que é essa sua voz que fica perturbando na cabeça, falando já, acreditando que possa adivinhar o que as pessoas vão pensar a respeito daquilo que você disser. Como seria se você pensasse o inverso? Como seria se você pensasse que, caramba, eu vou falar alguma coisa, as pessoas vão gostar? Eu vou dizer alguma coisa que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Se eu disser aquilo, eu acho que aquela pessoa vai me achar muito legal, vai me achar simpático. Como seria, Matheus, se você mudasse essa configuração da tua cabecinha e começasse a pensar um pouco mais positivo acerca daquilo que você seja e do que você transmita para as outras pessoas? Eu acho que isso vai fazer uma reviravolta maravilhosa na tua vida, na forma de você se perceber e na maneira que o outro pode te conhecer também. E não fica... Tá bom, muito obrigado, doutor. Eu acho que é um exercício. É um né? exercício, Matheus. E treinar mesmo, mas não é muito fácil. Eu tenho muita vergonha mesmo. Não. Tem Vamos muita lá, gente que vou tentar é tímida assim pensar mesmo, mais né? positivo. Muito. Começa de pouquinho em pouquinho. Se você sente essa apreensão para falar com muitas pessoas, eu estava aqui pensando, né? Que engraçado, você está falando com a gente e está transmitindo tanta segurança, Pois você é. está falando tão tranquilamente. Será que você não pode... É porque eu tô no telefone. Mas tem muita Eu já tava gente. todo tremendo. Mas tem muita gente que mesmo por telefone, seja como for, tem muito nervoso. Olha, não consegue nem falar. E você está conseguindo. Eu penso aqui, eu acho que o Fábio concorda comigo, que ele não sabe da potência que ele tem, verdade, Fábio. é verdade. Eu acho que ele subestima a capacidade que ele tem de falar, de ser agradável, de expor. Tem muita coisa boa aí, Matheus. Deixa as pessoas conhecerem também. Ô, Matheus, Tá bom, você obrigado. trabalha com o Oi. quê? Desculpa eu perguntar, você trabalha com o quê? Eu trabalho no escritório. Ah, no escritório? Não, porque eu achei que você ia ser apresentador de televisão. Pode ser Ele fala também. super bem. Ele fala super bem. Imagina, morro de vergonha, Deus me livre. Tá certo. Um abraço pra você, Matheus. Obrigado, viu? Tchau, Matheus. Um beijo. Um abraço. Um abraço. Fica Tchau. com Deus. Você vê que coisa, né? Às vezes a gente não sabe a potência que a gente tem. O máximo. Né? A pergunta do Matheus, acho que ela inspira essa ideia. É. Você que está aí assistindo, será que você sabe o valor que você tem? Exatamente. Será que você tem ideia das características valiosas que existem em você? Você subestima, você está olhando para uma coisa que às vezes as pessoas nem percebem, porque tem tantas outras virtudes aí que estão gritando em você, enquanto as pessoas ficam perdendo tempo, né, com algumas pequenices aí. Pois é. Bom, nós vamos continuar com esse assunto. bom. Me espera aqui que Claro. eu volto já já. Muito bem. Olha só, Pamela. Diga-me. Vamos agora lá para Manaus. Vamos, a gente tá viajando hoje, Estamos hein? viajando Tá. muito nesse feriado Delícia. aqui, ó. Coisa boa. Eu separei aqui uma pergunta da Ângela Carvalho. Aliás, um beijo carinhoso a vocês de Manaus. Obrigado pelo carinho da audiência. Ela fala sobre algo que é até importante para a data de hoje. A falta de autoconfiança, Pamela, pode levar uma pessoa à depressão? Olha, ótimo. Pode sim, minha querida. Sabe por quê? Porque a falta de autoconfiança faz com que a gente deixe de fazer muitas coisas. Pela falta de autoconfiança, eu sempre faço um cenário negativo. E aí eu não tento chegar naquele paquera, eu não tento falar com a minha chefe para ver se ela consegue me recolocar, se ela me dá uma promoção, eu não consigo falar para alguém aquilo que eu sinto, eu não consigo fazer alguma coisa porque eu acho que eu não vou conseguir, eu não acredito no meu, né, eu não confio no meu taco. Então tudo isso faz com que eu vá me oprimindo. Eu vou me resumindo, eu vou me diminuindo, eu vou deixando de me desenvolver. Então, a chance de eu ficar muito entristecido e muito insatisfeito com a minha conduta na vida é imensa. E aí sim, eu posso somatizar em patologias tanto físicas quanto emocionais. Ansiedade, depressão, qualquer tipo de fobia. Olha, eu estou resgatando aqui algumas questões que são, assim, muito bacanas. Tá. Olha só, a Sandra, aqui de Santos, litoral.
Paulista, fazendo uma pergunta muito bacana. Aliás, um beijo carinhoso para vocês aí de Santos também, que nos acompanham aí com muito carinho aqui na Rede Vida. Ela fala assim, boa noite, Fábio e Pâmela. Gostaria de fazer uma pergunta. Quando a falta de confiança impede as pessoas de fazerem novos amigos. Nossa, ótimo. Como que eu posso reverter essa situação? Falo isso porque muitas das vezes as minhas amizades vão embora e eu não consigo renová-las. Muito boa a tua pergunta. Você falou Muito que a legal. falta de autoconfiança pode fazer com que você não consiga fazer novos amigos. Mas a falta de autoconfiança, ela pode fazer com que a gente não consiga nada na vida. Porque a gente fica resumido. Então, por quê? Porque a gente fica o tempo inteiro tentando adivinhar e fazendo julgamentos a respeito do que a outra pessoa pensa. O indivíduo com baixa autoconfiança, ele está sempre achando que o outro pensa que ele não é bom, que o outro não gosta dele, que o outro está falando mal dele. Então, tem aí sim algumas paranoias associadas e algumas persecutoriedades. Porque é aquilo que eu já falei para vocês. Se eu não acho que eu sou bom o suficiente, se eu acho que eu não estudei tanto, eu não sei, eu não sou bom, logo eu vou projetar nas outras pessoas ao meu redor e realmente acreditar que elas pensem isso a respeito de mim, quando na verdade são os meus pensamentos, são essas crenças paralisantes que estão berrando dentro de mim. Então, para você que se percebe pouco autoconfiante, você tem que começar já a primeiro reconhecer, se conscientizar dessas crenças, dessas vozes que ficam te perturbando e deixando que você faça tantas tentativas importantes para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Depois que você identificar, eu te proponho renová-las. E renove aos poucos, não precisa fazer coisa grande e barulhenta. Começa aos pouquinhos, vai primeiro nos contatos que você tem um pouco mais de segurança. Eu tenho mais segurança com a minha irmã. Eu consigo conversar com a minha mãe. Vai exercitando, conversar, fazer trocas. Começa a fazer pequenos riscos de tentativas de, chega para aquela pessoa, faz um pedido. Tem gente que tem tão pouco autoconfiança que não consegue pedir uma carona. É verdade. Não consegue pedir uma bala. Não consegue chamar uma pessoa que sente que está interessada, percebe que tem uma reciprocidade, mas tenho medo de chamar para sair. Vai que. E se disser não, você vai sobreviver. Ninguém morre porque leva uma negativa, tá? Porque leva um fora de alguém que tem interesse, ou então que não consegue a vaga naquele emprego. A gente aprende com tudo isso e desenvolve parâmetros. Olha só, o Marcos de Passos, cidade de Passos, em Minas Gerais, ele diz assim, boa noite, Fábio e Pâmela, parabéns pelo tema abordado, está esclarecendo muito as nossas dúvidas, muito obrigado. Muito bom. Pâmela, como que eu posso dar a volta por cima se a pessoa foi demitida do trabalho e está com a autoconfiança absolutamente abalada? Primeiro que assim, eu vou até pegar o gancho. Ser demitido do trabalho, levar um fora de alguém que você goste, isso invariavelmente vai dar um baque aí na tua autoestima, vai mexer com a sua autoconfiança. Mas isso é momentâneo. Eu falo que é que nem quando o time perde, né? Quando a pessoa que a gente ama vai embora, a gente fica triste, mas a gente vai elaborando e se recupera. Isso não quer dizer que você tenha uma baixa autoconfiança, isso faz parte, a gente fica lá meio mexido, né? Poxa, não era como eu esperava, frustrou as minhas expectativas, mas é nessa hora que você tem que lembrar que esses fatores externos não vão determinar o que você é internamente. Você pode ter sido mandado embora, alguém pode ter brigado com você, dito alguma coisa, te criticado, né, numa coisa que você tentou muito, em alguma coisa que você se esforçou ali, mas nunca deixe que o outro determine quem você seja. A gente tem que saber quem a gente é. Como eu falei, muita gente não vai gostar daquilo que a gente fizer, muita gente não vai querer ficar conosco, mesmo a gente achando que a gente tem tudo para que consiga aquilo, faz parte da vida. E eu acho que são esses limites que a vida vai impondo e é quando a gente consegue conviver com eles, sendo tolerante, sendo resiliente, dando sim a volta por cima, percebendo que a gente pode melhorar, que a gente cresce, Fábio.
E a gente se torna muito mais forte, melhores guerreiros, porque a vida é isso, é uma luta constante. Às vezes a gente fica até abalado realmente, Claro. porque, claro, sem dúvida, se você, principalmente nós estamos falando para 14 milhões de desempregados nesse final de ano, né? Sim. Tem gente que perdeu o emprego, inclusive, nesse Nossa. segundo semestre e fica realmente abalado. Dolorido. Mas você não pode ficar achando que o erro está só em você. Claro que deve ter acontecido algum erro no meio do caminho, alguma coisa que desandou. Mas não é motivo para você desistir, não é, Pamela? Desistir, nem pensar, isso não te determina. A gente tem que tomar muito cuidado e ficar vestindo esses lugares. Ah, fulano falou que eu sou isso, então eu sou. Ah, ciclano me mandou embora, então eu sou incompetente. Não é verdade, tá? É aquela história, portas se fecham, novas portas e janelas se abrem. Você não pode ficar preso, ficar lá se autoflagelando, machucando, ruindo a sua autoestima. Tem que saber lidar com essas coisas, como eu falei. Lá quando a gente é pequenininho, se a gente é sempre super protegido pela mamãe, a gente nunca vai saber lidar com os nãos da vida. E faz parte, uma hora é sim, uma hora é não, e assim a gente vai construindo a nossa trajetória, o nosso caminho. Que bom que vocês estão gostando. Eu quero agradecer, tem muita gente elogiando aqui esse tema, bom. porque a gente percebe que as pessoas realmente estão muito desanimadas, né, por tudo que está acontecendo no Brasil, né? Vamos lembrar de uma coisa? Autoconfiança não tem nada a ver com ser perfeito, tá? É Porque eu verdade. vejo muita gente, ai meu Deus, eu preciso ter o cabelo, o corpo maravilhoso igual daquela modelo da revista. A autoconfiança não é isso. A autoconfiança é quando eu me aceito do jeito que eu sou, percebo meus limites e as minhas virtudes e sei que eu vou dar conta. Sou convicto que eu vou tentar. E se não der certo, eu vou suportar, mesmo meu insucesso. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão nos acompanhando. Aquela pessoa que tem autoconfiança é a pessoa que não é que ela se valorize, se autovalorize e fala assim, não, eu sou melhor que todo mundo. Não é isso. Mas é aquela pessoa que se dá o verdadeiro valor. Não é isso? Não, e se dá a chance de tentar. Se dá chance de tentar. Se dá o direito, se permite, bem. se autoriza. Vamos a mais uma ligação? Opa! Agora é a Wanda de Diadema que está na Que linha. legal. Oi, Wanda, boa noite! Bom. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Muito bem. Você está autoconfiante hoje? Na verdade, não. Ah, ela é sincera, ela é sincera. Ela é Wanda sincera, né? Que bom. Pode fazer sua pergunta, Wanda. Olá, Wanda. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para tornar o meu trabalho mais satisfatório. Eu não interajo muito bem com os meus colegas e eu acho que é por causa da minha falta de confiança. Tá. Então, Deixa eu só perguntar, Claro. você trabalha com o quê, Wanda? Então, eu trabalho com atendimento, atendimento ao cliente. Tá. Então, uma grande parte do meu trabalho é em grupo. Como eu sou um pouco fechada, eu sinto um pouco de dificuldade com a minha equipe. Entendi. Tá. Wanda, vamos lá. Primeiro, eu acho que você tem que questionar todas essas caraminholas que você alimenta na sua cabeça de que as pessoas não vão te aceitar, de que as pessoas não vão gostar do que você disser, de que as pessoas, elas acham que você não tem a ver com elas, elas preferem umas às outras e não gostam de estar com você. Cuidado com esses pensamentos reincidentes que ficam perturbando a sua cabeça, vão lotando o teu pensamento e passam a te paralisar, como se fosse um freio de mão puxado. Aqui mesmo, na hora que você começou a falar, não sei se você percebeu que a gente foi brincando, e eu notei que difícil que estava de você entrar na nossa brincadeira e você ficou mais tensa, ficou mais presinha aí, né? E isso muitas vezes pode parecer para as outras pessoas que você é reservada, que você é mais seca, quando na verdade você está super tímida, que a tua vontade era brincar com a gente, gritar aqui, eu tenho certeza, mas você se prendeu. Se pergunte e veja se você consegue se autorizar a alguns ensaios de se soltar um pouquinho. Sabe, um pouquinho de jogo de cintura? Claro que eu não estou querendo que você saia do dia para a noite se tornando a pessoa mais extrovertida do mundo, porque teu jeito é mais tímido. Mas veja pessoas que são mais extrovertidas e tente, dar uma imitadinha nisso.
que quando você vai exercitando, talvez você vá incrementando a sua forma de ser. Não é ser como o outro, mas é também aprender esses outros meios de funcionar na vida, que podem ser benéficos para a sua interação social, para o seu relacionamento amoroso, para o seu relacionamento na família e, claro, para você ficar, muito mais em paz consigo mesmo. Eu vou tentar, vai ser um pouquinho. Tá Que bom. gostei. Wanda! E a gente vai confiar, Wanda. Gostei, vou tentar. É isso aí que É a gente isso tem aí. que pensar, viu, Wanda? Muito obrigada, viu? Imagina, Obrigado, um beijo querida. pra você. Beijo, Um boa beijo. noite. Vou falar só uma coisa, eu sei que ela desligou, mas eu vou dar uma dica. Wanda, sabe essa risada que você estava segurando? Solta. É isso Solta mesmo. essa risada. Não se preocupa com o que os outros vão pensar. Quem se preocupa demais com o que os outros vão pensar, deixa de pensar sobre si mesmo. Deixa de ser a sua verdade. É isso aí. Seja inteiramente o que somos. Né? Que a gente seja inteiramente o que somos. Acabou. Olha, hoje foi uma delícia. Hoje eu foi gostoso. deitei e Lavou a rolei alma, aqui. né? Bom, primeiro eu quero agradecer, Fábio. Nós que agradecemos. Quero agradecer você que me assistiu aqui mais uma vez ou pela primeira vez. Tem a minha página no Facebook, se você quiser me acompanhar. Pamela Magalhães Psicóloga, tá? No Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga. No Instagram, que é @psipamela, @psipamela. Sempre estou postando alguma coisa. E eu quero fazer um convite que daqui um mês exato, dia 2 de dezembro, que vai ser um sábado, eu vou dar uma palestra sobre amor próprio, viu, Olha, Fábio? que legal. E eu quero muito que vocês venham. Mais informações, se você entrar no meu Instagram, você vai encontrar um post ali com tudo, ou então você me manda uma mensagem que com certeza eu respondo para você. Dia Venha, 2 em São Paulo, de- capital. 2 de dezembro. 2 de dezembro, uma manhã inteira reconstruindo o nosso amor próprio. Uma palestra interativa que eu quero muito contar com a Vai sua ser presença. bem legal, vai ser bem É legal. isso. Obrigado, Pamela. Obrigada, eu que agradeço, querido. Tchau, até quinta-feira, se Deus Sempre quiser. muito bom, é isso aí.